Senhores, vamos retomar aqui a nossa sessão de julgamento da manhã desse dia 7 de julho. Julgamos agora há pouco o processo 67, que é o processo de relatoria do conselheiro Sávio, e o conselheiro Sávio continua com a gente, agora com o processo do condomínio residencial Lucas Pires, processo item 68 da pauta. Conselheiro Sávio, por favor, fique à vontade. Tá, só pegar aqui o resumozinho, presidente, que aí fica mais fácil. Tá, mesmo caso, tá, como eu bem falei para vocês antes, tá, e venho falando, reiteradamente, nos meus processos, a grande maioria tem por objeto essa multa por atraso na entrega de EFIP, tá? E é mais um caso desse aí, multa por atraso na entrega de EFIP, competências de 1 de 2013 a 8 de 2013. E aí a empresa é devidamente intimada da autuação, apresenta impugnação de folhas 12 a 11, e aí o que a empresa alega em sede de impugnação? Eu estou batendo muito nessa questão de alegações da impugnação, porque, no mais das vezes, os contribuintes estão no processo dos quais eu estou relatando aqui, no mais das vezes as empresas vêm no recurso e inovam, né? Então, a gente tem que ter essa atenção a esses argumentos novos para conhecer apenas parcialmente o recurso, tá? Apenas esse parênteses aí que eu estou abrindo. Mas, enfim, o que é que ele diz na impugnação? Que as GFIPs haviam sido entregues dentro do prazo legal, em nome da própria SEI, só que deveriam ter sido entregues em nome, com referência ao CNPJ, que passou a solicitar a exclusão da GFIP perante a Caixa, que o caso não se trata de atraso na entrega de GFIP, mas sim de retificação forçada pela modificação na sistemática criada pela Caixa, que havia recolhido todas as contribuições, que não houve elementos necessários para ratificar sua conduta, que quando as questões formais são regularizadas não podem ensejar a aplicação de multas desproporcionais, e que quando a aprovação da decisão administrativa, o agente público deveria analisar os aspectos fáticos trazidos na defesa, sob pena de violação ao devido processo legal. Enfim, sobreveio a decisão de DRJ aqui, tá? E aí a impugnação foi julgada improcedente. Só que, como a gente já tem notado, em relação a alguns casos aí, a decisão foi uma decisão padrão, tá? Ela nem adentra nas razões e na análise dos documentos que foram juntados em sede de impugnação, tá? E aí o contribuinte vem, mais uma vez, reitera aquelas argumentações que haviam realizado em sede de impugnação e inova em relação a um tanto de outras alegações. Essas novas alegações eu não estou conhecendo, são que dizem respeito ao quê? A aplicação do projeto de lei, a aplicação dos institutos da denúncia espontânea, inconstitucionalidade, redução da multa, enfim. Eu não estou conhecendo essas alegações, tá? E na questão de mérito, como eu falei para vocês, a decisão da DRJ foi uma decisão padrão, né? Não houve nem análise da documentação que foi juntada. E aí, nessa parte do mérito, eu tive de analisar toda a documentação juntada, os documentos se encontram juntados a partir das folhas 77 e vão até as 239, tá? E aí, com base em tudo aquilo que a gente já vem entendendo aí a respeito do manual CEFIP, que os documentos que comprovam a entrega de GFIP são protocolo de envio emitido pelo Conectividade Social, comprovante de declaração, comprovante de protocolo de exclusão, eu estou dando provimento por quê? Porque
Todos aqueles documentos que eu mencionei, juntados a partir das páginas 77, eles bem comprovam que a empresa apresentou o GFIP dentro do prazo. E aí, como eu tinha falado para vocês naquele processo anterior, aqui ele pediu a exclusão, ele pediu e juntou, né, os comprovantes de exclusão que ele tinha feito em relação àquelas GFIPs anteriores, que ele tinha atribuído as GFIPs com referência ao SEI, quando deveria ter atribuído em referência ao CNPJ. Ele junta também aqui as próprias GFIPs retificadoras, tá? Os próprios comprovantes de declaração à Previdência originais, enfim, o conjunto probatório aqui está bem robusto, tá? E como eu falei para vocês naquele outro processo, aqui eu estou me apegando a essa questão do comprovante de protocolo de solicitação de exclusão, que realmente ele juntou, e aí apresentou as retificadoras, enfim. É basicamente isso. Estou conhecendo parcialmente, por conta das questões novas, que só estão sendo trazidas em sede de recurso, né? E na parte conhecida, eu me atenho tão somente a essa análise da documentação, e aí verifica a documentação bem comprova as alegações que foram feitas tanto na impugnação quanto no recurso. É isso. Senhores, considerações? Conselheiro Sábio, eu acho que o encaminhamento, assim, né, para a gente... Você está dando provimento ao recurso, né? Eu acho que o restante da parte do não conhecimento, ele acaba ficando prejudicado até por se manifestar sobre, porque você já está dando provimento mesmo, né? Fica meio, não sei se fica meio incongruente aqui a gente colocar, não vou conhecer, mas vou dar provimento, né? Vou conhecer só em parte e tal. Como para o contribuinte não faz nenhuma diferença, eu sugiro só o resultado apontado aqui a ser anotado aqui da provimento. Assim como a gente faz, por exemplo, quando a gente reconhece a decadência integral, né? Então, a gente, embora seja um tema em sede preliminar, a gente poderia apontar isso, colher a preliminar de decadência para isso, para aquilo, mas a gente, como regra, a gente já dá provimento porque é como se fosse uma decisão maior do que as demais. Concorda, sabe? Sem problema? Tranquilo, presidente. Aí é aquela questão, o efeito vai ser o mesmo. É o mesmo, é só por questão só de registro aqui na ata. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. E Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho, então, para o processo do contribuinte do condomínio residencial Lucas Pires, processo item 68 da pauta, acordo de membro do colegiado por unanimidade de votos e dá provimento de recurso voluntário. Processo ainda com o conselheiro Sábio, do contribuinte Euclides Ricardo Tafner, item 69 da pauta. Por favor, conselheiro Sábio, fique à vontade. Tá, deixa eu só corrigir essa questão aqui, presidente. Só coloca aqui na pauta. Deixa eu fechar os outros aqui. Mesmo caso, tá? Multa por atraso na entrega de GFIP, ano calendário 2010. E aí, em sede de impugnação, de folhas 2 a 3, a empresa alega que deveria ter sido dispensada da entrega de GFIP em razão da opção pelo Simples, pelo regime do Simples, e alega divergência dos números de controle das GFIPs indicadas numa auto-infração e em relação àquelas que tinham sido entregues, tá? Aí sobrevive o acórdão da DRJ de folhas 30 a 32 e a impugnação é julgada improcedente.
a empresa apresenta recurso voluntário, está alegando decadência, tá? E aí eu não estou conhecendo a decadência, né? Já que como se trata de competências aqui, o objeto da autuação se respeita às competências de 2010, a ciência do auto de infração se deu em 2015, né? A gente considera aqui que a contagem se dá no primeiro dia do exercício subsequente, tá? Em relação aqui à dispensa da entrega de GFIP, que aí ela fala que a empresa optando pelo regime tributário do Simples, sem empregados, isenta do recolhimento da contribuição previdenciária, que as CFIPs transmitidas se refere a faturador de contribuição previdenciária do sócio administrador, que exerce, enfim. Eu estou negando provimento aqui ante a disposição legal autorizadora de dispensa de entrega de GFIP por empresas optantes do Simples, tá? Basicamente por isso, tá? Em relação à divergência dos números de controle das GFIPs indicadas no auto de infração e aquelas realmente entregues, o contribuinte vem e fala que os números de controle das GFIPs entregues não correspondem aos números dos arquivos CFIPs, sequer aos números das GFIPs indicadas no auto de infração. E aí eu estou negando provimento também a esse ponto aí, porque se a gente for comparar, constata-se aqui a identidade dos números, dos códigos de controles em relação à GFIP. Então, é uma alegação meio que genérica. Então, basicamente isso. Estou aqui negando a preliminar de decadência, que a gente não fez em série de impugnação, trata-se de matéria de ordem pública, aí eu estou apreciando e estou negando, né? Até coloquei aqui questão de inovação, acho que, enfim, dispensa de entrega de GFIP, eu estou negando por falta de disposição legal que autorize a empresa do Simples a não proceder de maneira tal, e a questão da comparação dos números, né, dos números de controle da GFIP, que aí se a gente for fazer a constatação, os números são idênticos. Então, basicamente é isso. Ok, senhores, considerações? Não, presidente. Você comentou aqui que a questão da decadência você avalia por ser questão matéria de ordem pública, porque a conclusão que eu tive aqui, porque você dedicou um bom pedaço aqui do seu voto para tratar desse tema, e ao final o que eu entendi aqui é que você concluiu que o tema não deveria ser conhecido. Que você coloca, o que deve estar claro é que a alegação preliminar de decadência não deve ser aqui conhecida, e por isso mesmo não pode ser objeto de análise por parte desta turma de julgamento, uma vez que se trata de questão nova, né? Quer dizer, trata-se de questão que poderia ter sido suscitada quando o oferecimento da impugnação e não foi, de modo que não pode ser suscitada apenas em sede recursal, que o tribunal eventualmente entendesse por conhecer, estaria por violar o princípio da supressão de instâncias. Tá sem som, sabe? Essa parte aí, presidente, foi até o que eu estava falando em relação ao resumo que eu tinha feito, que eu tinha colocado de inovação, tal, que é um descuido, aqui uma falta de atenção. Mas que realmente eu estou vendo aqui que o voto foi tudo nesse sentido, mas que é uma matéria que eu analisei, né, e cheguei à conclusão que aí eu vou botar aquela questão da súmula, tal, da 148, tal, tá? Ok, então aqui você não acolhe a preliminar de decadência, ou ele não corrente mesmo de decadência. A ciência do auto de infração aqui se deu dentro de 2015, as competências autuadas são de 2010. Ok, perfeito. Senhores, considerações adicionais? Daniel concorda? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Eu acompanho, presidente. Francisco? Eu acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. É isso, né, conselheiro? Isso, aí não precisa colocar que a preliminar decadência foi... Negada, Precisa colocar isso? Já não. Rejeitar as preliminares arguidas, a gente está negando provimento, já está dentro, né? anterior.
Isso. Então, ficou assim, acordo dos membros do colegiado, esse é o resultado do processo 69, por unanimidade de votos, em negar provimento do recurso voluntário. O processo seguinte é o processo da conselheira Débora Fofa, no processo item 70 da pauta, contribuinte recorrente, é Denise Aparecida Valim. Por favor, conselheira Débora, fique à vontade. Esse é um processo cujo resultado será repetido para tantos outros processos aqui do mesmo contribuinte. Tantos outros processos relacionados são os processos 71 a 98. a 98. Por incrível que pareça, eu acredito que o meu problema aqui não deve ser aqui o vídeo, né, que eu troquei a tela aqui e continua do mesmo jeito, tá vendo? Possivelmente é o notebook que está apresentando algum problema aí nessa conexão. Enfim, vamos tentar levar aqui até onde eu conseguir, que começou a pautar de novo. Então, esse é o resultado desse processo que a gente vai analisar agora com a conselheira Débora. Ele será replicado até o processo 98, por se tratar da sistemática de recursos repetitivos. Conselheira Débora, por favor, fique à vontade. Presidente, só um momento aqui, eu vou dar uma saída rápida, mas eu estou ouvindo, tá? Ok. Pode dar seguimento, conselheira. Só fazer uma informação que aquela preliminar de admissibilidade vai ser excluída, porque a gente já verificou, então, no voto aqui, não consideram essa preliminar, tá? Então, é auto-infração correspondente àquela multa pela entrega da GFIP. O contribuinte apresentou impugnação alegando em síntese a ocorrência de denúncia espontânea, alteração do critério jurídico, preliminar de unidade, preliminar de prescrição, princípios, que a Lei 13.097 de 2015 cancelou as multas. A turma julgadora de primeira instância administrativa concluiu pela improcedência da impugnação, consequente manutenção do crédito tributário. Cientificada a decisão, o contribuinte apresentou recurso contendo os argumentos a seguir sintetizados. Discorda da decisão julgada, alegando pela empresa gerado corretamente as GFIPs e recolhido a GPS, relata que vários órgãos de influência contábil e jurídica, dentre os quais cita a FENACOM e o SINDICOM de São Paulo, se posicionaram em defesa da classe junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil em relação às multas que foram geradas para a GFIP, afirma a existência de emenda e projetos de lei em trâmite na Câmara, tá, e solicita o cancelamento dos débitos cobrados. Nesse caso, aqui, em sede de impugnação, o recurso voluntário tempestivo preenche os requisitos de admissibilidade. Em sede de impugnação, o contribuinte, dentre outros argumentos apresentados, alegou que de forma correta gerou as GFIPs das competências lançadas e efetuou o recolhimento nas datas aprazadas, porém, por alguma falha, as referidas GFIPs e GPS não constavam no sistema. Assim, posteriormente, sem nenhuma notificação, foi realizado novo envio na condição de confirmação, conforme comprova o protocolo de envio de arquivo em anexo. Todavia, tal arguição não foi enfrentada pelo colegiado da COR, não constando sequer do relatório do voto recorrido. Nesse caso aqui, pelo conjunto probatório, a gente verifica que realmente a contribuinte confirma, né, pelos documentos, que houve a entrega das GFIPs para as competências lançadas dentro do prazo previsto na legislação. No auto da infração, a entrega da GFIP fora de prazo seriam retificadoras de GFIPs anteriormente entregues dentro do prazo previsto na legislação. Daí eu menciono o parágrafo 3º do artigo 59, né, que a decisão de primeira instância deve ser reformada, cancelando seu lançamento realizado, uma vez que assiste a razão ao recorrente, pois a GFIP contida no lançamento, a retificadora da GFIP inicial entregue dentro do prazo legal. Quanto ao argumento da existência de projetos de lei instituindo multas, cumpre esclarecer que a existência desses projetos de lei nada influencia nesse julgamento. E voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Ok, senhores, só para deixar claro, né, até para o contribuinte, se tiver interesse de assistir a gravação da sessão em que julgamos o seu processo, esse é um processo em que havia a mesma peculiaridade dos tratados anteriormente, em que a conselheira havia trazido aqui alguma consideração em sede preliminar sobre a regularidade da representação. E assim como a gente fez nos processos anteriores, a gente consultou esse processo também e identificou dentro do processo que havia assinatura digital expressa do representante registrada devidamente no sistema de processo. E, portanto, essa é a razão dela ter tornado sem efeito a parte que ela originalmente falaria aqui dessa preliminar. Então, a gente foi direto para o mérito. Essa preliminar ela já superou e a gente foi direto para o mérito e ela está propondo o provimento do recurso e a exclusão integral do crédito lançado por ter ficado evidenciado que a declaração apresentada se tratava de uma retificadora de uma declaração apresentada dentro do prazo legal. Alguém quer fazer alguma consideração? Não, presidente. Ok, Daniel, como vota? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco? Douglas? Acompanho, presidente. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Ok, senhores, então o resultado para o processo 70 da contribuinte Denise Aparecida fica a quadros membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao julgamento. Esse resultado ele vai ficar da seguinte forma para os processos que compõem lote de repetitivos, vai ficar da seguinte forma: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguirá a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo número tal, que é exatamente o processo anterior, item 70 da pauta, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado. Esse resultado que eu acabei de ler é o resultado dos processos 71 a 98, 71 a 98, e são processos dos seguintes contribuintes nessa ordem, senhores. Joaquim Rosa Neto, J. Rodrigues Bar, Maria de Fátima Ferreira Soares, DMB de França Representações, Sônia Marilza Medeiros Ferrarese, Odair Adelzo Amorim França, Marcelo Luiz Mafas, EGMED, Instrução e Prevenção de Riscos Ambientais, Papelaria Dalpian, Ernesto Moreira Neto, JC de Oliveira Paiva, LAP Alves e Companhia Limitada, Antônio, possivelmente Eustáquio, que está sem um nome, sem uma letra A aqui, mas Antônio Eustáquio de Souza, José Vicente Barbosa Granado, Marcos Antônio Pinheiro França, AMG Veríssimo, JLE Comércio de Veículos, Rubem Graneiro. Precisamos parar aqui por conta do apagão do meu... Final 9 Comércio de Utilidades, LS Pisa França, Bepal Diesel França, Maria José Rosa Fernandes, a Executiva de França Serviços de Mudança, Fênix Serviços de Vendas de Consórcio, Massas UAI Limitada, Vitor Fax Limitada, Tropical Videoclube de Franca e Maria do Carmo Sintra Franca. Eu li, acho que alguma coisa França em cima, pode ser que seja Franca. Mas, enfim, não vou retomar. Então, esses são os resultados dos processos até o item 98. O processo seguinte é o processo do contribuinte Deonei May, Mai da Rosa, deve ser Mai da Rosa, conselheira Débora Fofa, no processo item 99 da pauta. Conselheira, por favor, fique à vontade. Então, também mais um processo sobre correspondente à multa pela entrega da GFIP, referente às competências 1, 2, 5, 6, 9 e 12 de 2010.
A turma julgadora de primeira instância concluiu pela improcedência, cientificado da decisão em 16 de 1 de 2018, o interessado apresentou recurso voluntário em 16 de 2 de 2018, podendo os argumentos a seguir sintetizados: preliminar de tempestividade, prescrição, decadência, ocorrência de denúncia espontânea e falta de intimação prévia ao lançamento, invoca princípios constitucionais, cita jurisprudência e, ao final requer o cancelamento do crédito tributário lançado. Examinando os pressupostos de admissibilidade do presente recurso, verifica-se que sua apresentação se deu intempestivamente, razão pela qual não deve ser conhecido. Eu cito o artigo 33, 35, 42 do decreto 70235, que fala sobre o prazo para apresentação do recurso. Na hipótese dos autos, a intimação da decisão de primeira instância ocorreu por via postal, a R de folha 35, em 16 de 1 de 2018, terça-feira, de modo que o prazo que é o artigo 33 do decreto 70/2005 começou a fluir no dia 17 de 2018, uma quarta-feira, e 15 de 2 de 2018, quinta-feira. Todavia, considerando que o presente recurso apenas deve ser protocolado em 16 de 2, é de se concluir pela sua intempestividade. Daí, o artigo 63, inciso 1 da Lei 974 de 99, aplicado diariamente ao processo administrativo fiscal, determina que o recurso não deve ser conhecido quando interposto fora do prazo. Não obstante isso, a decadência e a prescrição, sendo matérias de ordem pública, podem ser arguidas. Então, eu vou me ater à análise da decadência e da prescrição. Em relação à decadência, eu cito aqui a súmula CARF 148, que é com base no artigo 173, 1 do CTN. A competência mais antiga lançada é 1 de 2010 e a ciência do lançamento foi em 12 de 11 de 2015, então não há que se falar em decadência no presente processo. A questão da prescrição é a questão que o crédito fica suspenso até a decisão final administrativa, também não há que ser reconhecida. Então, aqui eu voto por rejeitar a preliminar arguida e não conhecer do recurso voluntário em razão da sua intempestividade, bem como não conhecer da decadência e prescrição, atribuindo o caráter de definitividade no âmbito administrativo das conclusões do julgador de primeira instância. Senhores, considerações? Presidente, no caso, por mais que seja de ordem pública aí, e não foi conhecido o recurso, a questão do ordem pública, a questão da decadência, prescrição, mas ele vai ficar no acordo, ele poderia até recorrer, né? Se a gente não conhece, talvez deixar isso para a autoridade preparadora reconhecer eventualmente, por mais que não exista aqui no caso. Eu também acho isso, Marcelo, exatamente porque, se fosse o caso, se a gente fosse uma matéria, a gente está analisando o recurso, aí tem um tema sobre o qual não se instaurou, aí tudo bem, a gente analisaria porque esse tema é de ordem pública. Quando a questão é tempestividade, falta competência da gente para se manifestar no processo. Então, termina antes de chegar aqui. Então, eu estava até anotando aqui a conclusão, e aí até pensei em deixar, até do jeito que a Débora colocou, nem comentar nada sobre excluir, mas a conclusão seria exclusivamente rejeitar a preliminar ruído, não conhecer do recurso voluntário em face da intempestividade, mas você tem razão, sua preocupação no sentido de abrir a possibilidade de uma discussão, por exemplo, em sede essa matéria, né? E eu talvez não sei a maneira que se a gente está aí a cadência. Gente,
que é Eu concordo. Muito. Acho que não dá para ficar como. Mas a autoria já fiz uma olhada antes. No caso da não tem nada a se discutir. E eu já coloquei situações realmente não tem, né? Sem noção. Falar assim, por amor eu esclareço tal, eu mantenho dentro. Mas a dificuldade toda é só totalmente abriria por que também tem grande discutir isso, é um tema do mundo. Eu até com essa questão aí do... Essa parte eu ali no... Então, acho que e abre esse imenso disse vamos dispor decisão. Então, vota era dando para ele discutir exatamente aí do definidade da ministério. Eu, presidente. Tudo bem? Como presidente. Viu? Então, realmente, rodas mesmo, já terminaram de ser do o que trata de definitivo administrativo das conclusões da primeira instância. O processo se tem inovar consultoria e treinamento da conselheira. Débora, por favor, conselheira. Também é um recurso intempestivo. Ele foi ciente da decisão uma multa por aqui, também 4, 7, 13 e 12 de 2000. A dessa primeira instância, tributo emprega a preliminar de decadência, princípio, experiência favorável, tratando a preliminar de dúvida de situação, do documento de certeza no simples, portanto, pelo domicílio rural de então, eu disse, ele não preenche os requisitos de administração, também vi que sua apresentação se deu efetivamente. Que outro novo, as formas de ser feitas a intimação, de acordo com o artigo 23 do decreto 70.235, eu destaco aqui que os meios previstos da intimação nos incisos do caput desse artigo não estão sujeitos à ordem de preferência.
E eu transcrevo também a portaria 259 de 2006, que dispõe sobre as práticas e atos de termos processuais, e a forma eletrônica no âmbito da Secretaria da Receita Federal sobre a implementação do domicílio tributário eletrônico. Então, depreende-se da leitura dos dispositivos acima, que nos termos do parágrafo 3º do artigo 23 do decreto 70.235, os meios de intimação previstos no inciso do caput do artigo não estão sujeitos à ordem de preferência, que, de acordo com as disposições contidas no artigo 4º, parágrafos 1º e 2º da portaria 259, deve haver autorização expressa pelo sujeito passivo mediante o termo de opção para utilização e manutenção do endereço eletrônico. Desse modo, a alegação do contribuinte de nulidade do lançamento ante a ausência de intimação no DPE sobre o argumento de ser empresa inscrita no Simples Nacional, tanto pelo domicílio tributário eleitoral, além de não ter sido arguída em sede de incriminação, o que por si só estaria preclusa nos termos do artigo 17 do decreto 70.235, não tem pertinência, visto que o mesmo não fez tal opção consoante informação da unidade lançadora, constante do despacho de folhas 85 e a seguir reproduzida. E seu recurso, o interessado alega conteúdo inscrita no Simples e empresa optante do DPE, motivo pelo qual todas as intimações deveriam ser obrigatoriamente enviadas através do portal ECAC e a caixa postal da empresa. Desta forma, tendo a referida intimação de página 45, seguida pelos Correios, a mesma caracteria cerceamento do seu direito de defesa. Cabe destacar que em pesquisa junto ao CNPJ, se verifica que a referida opção pelo DPE, página 83, e o e-processo em sua atividade a realizar ciência, não informa que a ciência deve ser preferencialmente eletrônica, página 84. No que diz respeito à admissibilidade do recurso, eu cito aqui os artigos 33, 35 e 42 do decreto. A hipótese dos autos, a intimação da decisão de primeira instância ocorreu em 10 de nove de 2018, a R de folha 49, de modo que o prazo que é o artigo 33, como sofreu em 11 de nove de 2018, terça-feira, findando-se em 10 de 10 de 2018, quarta-feira. Todavia, considerando que o presidente recurso apenas deve ser protocolado em 3 de 12, é de se concluir pela sua intempestividade. Eu também faço aquela mesma menção sobre a decadência e prescrição, que na realidade, então, eu posso até tirar para não dar, porque eu não estou conhecendo do recurso. Débora, aí você pode fazer exatamente do mesmo formato que você fez anterior, deixa a título de informação. Sim, isso que eu vou fazer. Senhores, considerações, processo exatamente igual ao anterior, só com uma questão relacionada ao domicílio tributário eletrônico. E alguém quer comentar alguma coisa? Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Eu acompanho também, Marita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Então, para o processo, eu também acompanho, para o processo do contribuinte inovar consultoria, item 100 da pauta, o resultado fica: acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar arguído e não conhecer do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade, do que resulta o caráter de definitividade no âmbito administrativo das conclusões do julgador de primeira instância. Ok, assim, conselheira? Sim, presidente. Obrigado. Processo seguinte é o item 101, também com a conselheira Débora. Esse é o seguinte, ainda com ela. Flexus Indústria e Comércio de Adesivos Limitada. Por favor, fique à vontade. Também é uma autuação por entrega na guia da GFIP, competências 1 a 6 de 2012, 13 de 2012, o valor do crédito 3.500, a decisão de primeira instância manteve o lançamento, o contribuinte foi cientificado da decisão em 20 de 9, é mais um processo intempestivo, eu não sei se eu posso ir direto para o voto, lá que eu faço mesmo a argumentação acerca da intimação, porque os argumentos dele é preliminar de tempestividade, os princípios constitucionais, alteração do critério jurídico, falta de intimação prévia, ocorrência de denúncia espontânea, invoca os princípios constitucionais, cita jurisprudência e requer ao final o cancelamento. Então, eu faço aquela introdução lá sobre os meios de
de intimação, sobre a portaria também 259, depende-se da leitura que se considera efetuada a intimação por meio eletrônico por decurso de prazo, porque nesse caso a intimação foi feita por DTE. Então, o que diz a portaria? Considera-se efetuada a intimação por meio eletrônico por decurso de prazo da sua disponibilização ao contribuinte no ECAC, artigo 23.3A do Decreto 70.235 de 72, ou, caso ocorra primeiro, na data da sua consulta aos arquivos da intimação, artigo 23.3b. Então, o que ocorrer primeiro? No caso, o recorrente alega, sem contudo apresentar nenhuma comprovação de tal fato, que a ciência efetiva do acordo teria ocorrido em 10/10/2018, com a abertura do conteúdo da mensagem. Ante a falta de comprovação no presente caso, o interessado foi considerado cientificado em 20/9/2018, pelo decurso de prazo da disponibilização da intimação na sua caixa postal no módulo ECAP, folhas 36 e 37, sendo que o acesso ao teor dos documentos só se deu em 6/11/2018, às 14h19, pela abertura dos arquivos digitais respectivos, na folha 38. No que diz a respeito à admissibilidade, eu transcrevo aqui o artigo 33, 35 e 42, os moldes dos anteriores. A ciência ocorreu, da decisão de primeira instância, ocorreu em 20/9/2018, quinta-feira, pelo decurso do prazo da disponibilização da intimação na sua caixa postal, de modo que o prazo, que é o do 33, começou a fluir no dia 21/9, sexta-feira, findando-se em 20/10/2018, sábado, tendo em conta o disposto no parágrafo único do artigo 5º do Decreto 70.235, o prazo final para interposição do recurso foi transferido para o dia 22/10/2018, segunda-feira. Todavia, considerando que o presente recurso voluntário apenas veio a ser protocolado em 7/11/2018, a de ser concluído pela sua intempestividade. Também faço a mesma observação em relação à decadência e prescrição, que nos moldes do anterior eu vou fazer a mesma observação que eu vou fazer nos outros anteriores. Então, daí, por não conhecer, voto por rejeitar a preliminar dúvida e não conhecer o recurso voluntário em razão da sua intempestividade. Senhores, considerações? Podemos ir direto ao voto, mesmo processo, dando a mesma situação dos dois casos anteriores. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco Guarita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Flávio? Acompanho. Marcelo? Eu também. Então, o resultado para o processo 101 da Flex Indústria e Comércio de Adesivos é acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos e rejeitar a preliminar arguído e não conhecer do recurso voluntário em razão de sua intempestividade, do que resulta o caráter de definitividade no âmbito administrativo das conclusões do julgador de primeira instância. Processo seguinte, também de relatoria da conselheira Débora, item 102 da pauta, recorrente dele e consultores limitada. Esse é um processo paradigma cujo resultado será replicado para os processos 103 a 225. A 225, ok, senhores? O resultado desse processo será aplicado aos processos 103 a 225. Conselheira Débora, por favor, fique à vontade. Esse processo é idêntico ao que a gente julgou ontem, o item 36, então é também uma multa pela entrega em atraso da GFIP. A decisão de primeira instância manteve o lançamento, cientificado da decisão, o contribuinte apresentou o recurso voluntário, contendo os argumentos a seguir sintetizados. Na observância do disposto na instrução normativa 880, que aprovou o manual da GFIP-CFIP, e o artigo 100 do CTN, violação ao artigo 146, ocorrência da denúncia espontânea, necessidade de prévia intimação do contribuinte, antes da lavratura do auto de infração. Ao final, requer o recebimento do presente recurso voluntário, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, só um pouquinho, por favor, e até o julgamento final. Então, como o presidente disse, é um paradigma, um processo paradigma.
questão aqui da não observância ao disposto na Instrução Normativa 880 e ao artigo 100 do CTN, o recorrente alega que o acórdão combatido não observou as disposições legais contidas para os usuários desse CFIP, né, que passou a vigorar com as alterações aprovadas pela IN 880, que é claramente objetivo ao dizer que a correção da falta antes de qualquer procedimento administrativo fiscal por parte da Secretaria caracteriza denúncia espontânea. A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento jurídico a partir do artigo 32 da Lei 812, inserido por medida provisória 449, convertido na Lei tal, 11.941 de 2009, ou seja, em data posterior à publicação da última versão do manual de atualização 10 de 2008. Nota-se que o próprio dispositivo citado no manual prevê que os responsáveis estão sujeitos às sanções previstas na Lei 8.036, de 11 de maio de 2000, no que se refere ao FGTS e as multas previstas na Lei 8.212, e alterações posteriores no que tange à Previdência Social, observado o disposto na Portaria Interministerial tal, de fevereiro de 2005. Ou seja, tal dispositivo resguardou a aplicação da multa que se discute nos autos. Logo, não há qualquer mácula no lançamento, muito menos observância às disposições contidas no artigo 100 do CTN. A questão da modificação do critério jurídico do lançamento também, não houve a alteração da sistemática, porque essa legislação foi inserida ali, como eu disse, pela medida provisória 449, né, convertida na lei de 11.941, com a previsão já pela entrega pela multa pela entrega em atraso, alteração em critérios do fisco, por correspondência, a alteração em critério do fisco é legal e respaldada por correspondente alteração na legislação correlata, ou seja, com essa alteração promovida pela medida provisória 449, então, houve essa sistemática de aplicação de multas. A questão da denúncia espontânea também, cito aqui a súmula 49, o entendimento do STJ. Então, a multa incide sobre o montante das contribuições previdenciárias informadas, né? Não pode ser afastada, nem mesmo em razão do pagamento integral do tributo. A intimação, eu cito a súmula 46, a suspensão da exigibilidade, a mesma situação do artigo 151, que é a tempestiva interposição, já é a recorrência, suspensão do processo. E o provimento voluntário. Mais do mesmo, era débito administrado novamente todos os itens aí, e nesse caso, porque a gente já tantas vezes, mais do fim de pertinentes colocações, provimento ao recurso voluntário. Francisco Guarita, Otávio, Marcelo. Eu também acompanho o processo do contingente dele consultado, tem dois formas, por unânime voto negar por recurso voluntário. Isso é um processo que vai ser repetido aos processos 7, que tinha comentado. Então, 103.220, os registros cadeados por unanimidade de voto em voluntário, julgamento deste processo repetitivo, aplicando-se o decidido no gesto final do 2016, qual o presidente foi lá, da nossa alimentos, data só
Tecnologia, Livino e Gomes Advogados, Advocacia Tom, Centro FIA, Gama, de CCPD, de dermatologia, dermatologia, clínica médica e ideológica, clínica médica e dermatológica, radiologia, Fenelon, centro clínico, centro de ensino nutricional, consultoria técnica, clínica em oftalmologia, Luísa Aguirre, clínica de ginecologia obstetrícia, INPE, Instituto de Medicina Integral, clínica de ginecologia do Paulo Eira, Instituto de Ginecologia, Ecografia e Especialidade Médica, o Centro Integrado de Neurologia Luiz de Travessia, Oliveira, Terciânia de advogado, diagnóstico, neurologia, DC mais, BR, SB, Instituto Madeira, mais advogado, Music mais, com serviços hospitais e de odontológico, enfim, prêmio de comércio, Castro, Luiz Duarte Bezerra, da Silvagem, são vários passos do PHV, Luiz, também do Paulo Oliveira, Paulo Oliveira, Paulo Lopes, FK Lima, Pata do Arte, J. R. Santos, Gari, L. Agropecuária, Agropecuária, Caibi, Decorativa, Oliveira, Supervisão Eletromecânica, ações, novamente, digamos, imagens limitar, CEF, empresarial, Trole, Alveida, RQ complementar, Associação de apoios, tá difícil aqui, o equipamento apresentando alguma falha técnica, Marina Alves Paio, Teixeira, Tecinox Indústria, Josimalis, BCB da Silva, BCR da Boni Souza, MT, LF, Restaurantes Antônio, Francisco de Alviar, Indústria DLI com todos, Dora Linda, ele confecções, Papinha Oliveira,
Palmieri, SMX Serviços Técnicos, Riso Arquitetos, Maria da Paz Martins, FR Monteleone e João Stuck, COP Data Assessoria, Legal, Tree, Consultoria Engenharia e Meio Ambiente, Multiplan Engenharia Limitada, Cidade, Chamoretes, Advogados Associados, Dian e Camargo, Advogados Associados, Instituto Grêmio Politécnico, e, enfim, foram esses os processos de resultado decorrentes por comporem, né, o lote de repetitivos vinculados ao processo agora relatado pela conselheira. A conselheira Débora continua ainda com o processo de Krypton Serviços Limitada, processo número 226 da pauta. Por favor, conselheira, fique à vontade. Também trata-se de auto de infração correspondente a multa em atraso da GFIP, valor de 5.000, competências 1, 2, 4, 6 e 12 de 2010. A decisão de primeira instância manteve o lançamento, cientificado de decisão, o interessado apresentou recurso voluntário, contendo os seguintes argumentos, que transmitiu as GFIPs em 22 de 10 de 2014, ou seja, ele admite que foi em atraso, né, a entrega intempestiva, não houve intimação do contribuinte, como determina expressamente o artigo 32, aplicação da penalidade contraria o artigo 142 do CTN, ocorrência da denúncia espontânea e da decadência, ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, evitação com fisco, relaciona a jurisprudência, afinal, requer que seja provido o recurso, procedência, a improcedência da autuação por seu caráter arrecadatório, então ele pede vários pontos aí, dupla cobrança, que o caso não deve acolher os pedidos reto mencionados, seja reconhecida a decadência, nenhuma das hipóteses de improcedência seja acatada pelo julgador, pedido de redução da penalidade. O recurso, eu fiz uma preliminar, presidente, nesse caso, porque a procuração que está anexa aqui nas folhas, deixa eu ler aqui, o recurso se apresenta tempestivo, tendo sido respeitado o trinstídio, né, interpôs o recurso em 4/1, no entanto, constata-se que não foi atendido o pressuposto intrínseco da admissibilidade. A procuração anexada à folha 24 do processo estabeleceu validade de 3 anos a contar da data da assinatura, 23 de 11 de 2015, expirando-se, portanto, em 23 de 11 de 2018, sendo que o recurso voluntário foi apresentado em 4 de 1 de 2019 pelo procurador responsável, Sr. Juvencio Ribeiro Neto. Eu não verifiquei no processo a questão da assinatura digital lá, se realmente confere, mas pela procuração e pelo procurador estaria sim vencida a procuração. Então, na preliminar eu estaria baixando, com base no 129 da súmula para regularizar a procuração, né? Conselheira, você entende que seja pertinente aquela consulta nossa aqui? Eu acho que sim, presidente, porque se foi a empresa nos moldes dos demais, eu acho que daí cai por terra essa minha preliminar, porque nesse caso era diferente do posto, porque tinha uma procuração lá dentro e que fixava um prazo, e a mesma pessoa que encaminha até por o próprio recurso não está assinado, tem aquela assinatura digital, e ele fala que vem a procuração, mas a procuração já estava vencida. Senhores, compartilho com vocês aí a informação que consta do e-processo. Aqui
aparece que o documento foi assinado em 4 de 1 de 2019 pelo senhor Juvéncio Ribeiro Neto, responsável legal do procurador. Nesse caso, o presidente está superada essa preliminar de admissibilidade, então eu vou para a análise do mérito. Ok, muito obrigado. Essa preliminar, porque daí foi superada. Perfeito, Então, obrigado. Posso continuar? Sim. Arguição de anulidade do lançamento. Daí eu aqui transcrevo o artigo 59 do decreto, e os requisitos de validade do lançamento estão no artigo 10 também, do decreto 70.235. O lançamento atendeu aos ditames legais, não se verificando ocorrência de cerceamento de defesa, desde que a contribuinte conseguiu apresentar em sua impugnação, além do fato da matéria estar sendo rediscutida através portanto, descabe a alegação da nulidade. Decadência e prescrição, a mesma dos outros processos, artigo 173, o lançamento, a competência mais antiga é 1 de 2010, a ciência 1 de 12, então não existe a prescrição também. A prescrição não... e a prescrição também, porque o prazo está suspenso até a decisão definitiva. A questão da denúncia espontânea mesmo, que a gente já discutiu, o STJ lá, a decisão do STJ, a súmula CARF 49, a intimação prévia do contribuinte também, súmula CARF 46, que a gente já tem batido em todos os processos, violação dos princípios, súmula CARF número 2, a redução, essa matéria que não tinha aparecido, a redução da penalidade, artigo 38b da Lei Complementar 123. O recorrente pleiteia a redução da penalidade aplicada por força do artigo 38b da Lei Complementar 123 de 2006. Ocorre que tem um parágrafo... de acordo com a previsão contida no inciso 2 do parágrafo único do artigo 32b da referida lei, a reprodução somente é aplicável no caso de pagamento da multa no prazo de 30 dias após a notificação, que não é o caso dos presentes autos, né? Então, não há que ser acatado esse pedido dele. E da suspensão da exigibilidade, é a mesma situação do artigo 151.3, que é a interposição dentro do prazo do recurso, suspende os prazos da exigibilidade do crédito. Então, por tudo, me dar provimento ao recurso. Senhores, considerações? Não, presidente. Vamos ao voto. Como vota o conselheiro Daniel? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco? Também. Douglas? Acompanho, presidente. Fábio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo de membro do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o processo 226, Krypton Serviços Limitada. Processo seguinte, 227, relator conselheiro Sávio. Conselheiro, por favor, fique à vontade. Contribuinte Eva Francelino de Moraes. Processo número 227 da pauta. Bom, esse processo aqui é bem tranquilo, tá? Autuação também por multa por atraso na entrega de EFIP, competência de 12 de 2009, e aí a empresa é notificada da autuação, apresenta impugnação de folhas 2 a 5 e basicamente alega aplicação da denúncia espontânea. DRJ entende pela improcedência da impugnação, acórdão-se está colacionado às folhas 16 a 20, e aí a empresa entende por apresentar o recurso voluntário de folhas 25 a 29, e as alegações são as mesmas da impugnação. Aplicação da denúncia espontânea de acordo com 138 e 472. E aí eu estou negando provimento ao recurso em razão do entendimento firmado na súmula 49 do CARF. É isso. Senhores, considerações?
Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, Marita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento a recurso voluntário. Processo número 228, também de relatoria do conselheiro Sávio, processo paradigma de um lote de repetitivos, processo do contribuinte José Paulo Pinto, Soluções Contábeis e Administrativas. O resultado desse processo estará refletido nos processos 229 a 231. Por favor, conselheiro Sávio, fique à vontade. Bom, mais um caso de autuação por atraso da entrega da declaração GFIP, tá? Como se trata de um processo paradigma, eu não fiz menção às competências. As alegações constaram na impugnação preliminar, nulidade ou auto-infração, e aí as alegações de nulidade são tanto quanto genéricas. Segundo, ocorrência da prescrição, e aí no mérito, a empresa alega o quê? Ausência de intimação prévia, caráter confiscatório da multa, mudança de critério jurídico nos termos do 146 do CTN, aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea, e que o projeto de lei 7.512, 2014, deve ser aplicado ao caso em tela. Em acórdãos de folhas tais, a DRJ entendeu pela improcedência da impugnação. Recurso voluntário, no recurso voluntário, melhor dizendo, a empresa volta a alegar de novo a nulidade da auto-infração, e aí, como eu havia antecipado para vocês, as alegações são um tanto quanto genéricas, né? Só apenas para não deixá-los confusos, vou ler um pouquinho aqui uma parte do resumo, o que é que a empresa diz em relação à nulidade da auto-infração. Que o auto-infração é nulo, uma vez que por motivos desconhecidos ou a Caixa Econômica ou a Previdência Social perderam os dados referentes à entrega das GFIPs, e por isso mesmo que elas constaram como pendentes, de modo que a multa aplicada é inexistente e deve ser revogada, tá? Mais uma vez, a empresa lança mão da prescrição, e aí, como eu tenho observado nos votos da conselheira Débora, a gente tem trabalhado essa situação no sentido de que, até que não sobrevenha a decisão definitiva no âmbito do processo administrativo fiscal, não há que se falar em contagem do prazo prescricional, né? Estou afastando também, e aí, no mérito, a empresa tinha alegado, e tem alegado que, da necessidade de intimação prévia, estou aplicando a súmula 46, tá? Que dispõe que o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação do sujeito passivo, nos casos em que o fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito, do caráter confiscatório da multa, estou aplicando aqui a súmula CAF número 2, a questão da mudança do critério jurídico também não estou entendendo pela aplicabilidade, e aí faço um apanhado do entendimento do artigo 146, para no final dizer que, à época dos fatos discutidos, não existia qualquer orientação direta do fisco ou diretriz pela aplicação do artigo 472 da IN 971/2009, no contexto das multas lavradas com fundamento no artigo 32A da Lei 8.212/91. E por isso mesmo o artigo 146 não se aplica à hipótese dos autos. A outra alegação, da entrega das GFIPs e do reconhecimento da denúncia espontânea, também nego, por força da súmula CAF número 49, e a questão da aplicação do projeto de lei 7.512/2014, que aí eu venho falando que ainda até que o projeto não venha a ser aprovado e promulgado como lei, não poderá ser aplicado como se lei fosse. Então, por essa razão, é de todo irrelevante para o deslinde do caso. Então, é basicamente isso. Senhores, considerações? Não, presidente. Vamos, Daniel, como vota?
Conselheiro relator negando provimento ao recurso voluntário. Acompanho, presidente. Rodrigo. Acompanho, presidente. Guarita. Eu acompanho, presidente. Douglas. Acompanho, presidente. Débora. Acompanho. Marcelo. Eu também acompanho. Então, o resultado do processo 228 do contribuinte José Paulo Pinto Soluções Contábeis e Administrativas fica da seguinte forma: acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Para os processos seguintes, que são os processos 229 a 231, fica acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento do recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se decidido no julgamento do processo final 2015-36, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado. São os processos do Alexandre Soares de Paula, Nívia Maria de Oliveira e Signos MRWG Manutenção Limitada. Processo número 232, contribuinte Nascimento e Arruda Limitada, também de relatoria do conselheiro Sávio. Conselheiro Sávio, por favor, fique à vontade. Vou abrir aqui, presidente, só estava fazendo as anotações aqui. Nascimento e Arruda. Bom, também outro caso de multa por atraso na entrega de EFIP, tá? E aí, em sede de impugnação, a empresa lança mão dos argumentos da decadência, da prescrição e da contestação parcial da multa relativa ao período de 2 a 6 de 2 DRJ, que aí essa argumentação a respeito da contestação parcial da multa, que aí ele vai contestar apenas os períodos de 2 a 6 e 9 do 12, ele vem replicando no recurso, tá? E aí, no acórdão de folhas 19 a 21, a DRJ entende por julgar a impugnação improcedente. A empresa entende pela interposição do recurso voluntário, de folhas 32, e alega o quê? Inexistência de obrigação legal impositiva da entrega de GFIP sem movimento, conforme a orientação do manual GFIP. Aí eu estou negando provimento porque a empresa informou aqui, a própria recorrente havia informado em GFIP a ocorrência de fato gerador de contribuição previdenciária. Então, ela meio que quer se valer daquela orientação lá contida no manual GFIP 8.4, né, que dispõe que quando não há movimento, a obrigação legal é inexistente. Ela meio que tenta se utilizar desse artifício aí, dessa alegação, e aí eu falo que essa alegação não deve ser provida, né, como eu tinha afirmado anteriormente, porque ela própria informa em GFIP a ocorrência do fato gerador, diante da natureza da confissão da dívida de GFIP, enfim, basicamente isso. Então, estou negando provimento por essas razões aí. Ok, senhores, considerações? Não. Como vota, conselheiro Daniel, conselheiro relator votando por negar provimento ao recurso voluntário. Eu acompanho, presidente. Rodrigo. Só uma pequena... Pois não. Que eu tô querendo abrir aqui agora, só para ver se a multa, que salvo engano, quando não tem movimento, né, não tem fato gerador, a base da multa é R$200, a multa mínima, não é 500. É que o conselheiro Sávio apontou que, na verdade, embora o contribuinte tenha alegado isso, a informação disposta no documento encaminhado é no sentido de que houve movimento da contribuição previdenciária no período. De que houve, eu estava vendo isso aqui também, estava procurando, mas ok, concordo então. Deixa eu acompanhar o relator. Ok, conselheiro Francisco Guarita.
Eu acompanho o relator também. Douglas, Acompanho, presidente. Débora, Acompanho. Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho. Então, no processo número 232, acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, com isso a gente vence a pauta da manhã do dia 7 de julho de 2020, exatamente às 11h52, evidenciando que o serviço ficou bastante adequado aí ao período, ou seja, ficou bem em cima, né, no período, mas a quantidade de processo julgado é uma quantidade muito grande, e em parte decorrente da sistemática de recursos repetitivos, mas em parte também decorrente dos processos tratarem basicamente do mesmo tema, que são as multas por atraso na entrega de apresentação de GFIP. Então, mais uma vez, parabenizo a todo o colegiado pelo cumprimento tempestivo aí da pauta nessa sessão de julgamento, e vamos encerrar a gravação neste momento para retornar logo após o almoço. Ok, senhores? Camila, por favor.